Aqui é o professor Walter. Vamos dar início a mais uma videoaula. E nessa aula vamos falar sobre triângulos e retângulos notáveis e os lugares geométricos e os pontos notáveis principais. A nossa aula está baseada na aula 8 do material do SAIS. Vamos ver então os triângulos e retângulos notáveis. Esses triângulos são aqueles que têm alguns lados e ângulos que se relacionam de um modo muito particular, de forma que eles aparecem com certa predominância nos cálculos, e ter o conhecimento de algumas coisas acerca dos seus entes geométricos vai ajudar muita gente a resolver problemas. O primeiro deles é o triângulo retângulo com ângulos internos de 45, 45 e 90. Aqui está um triângulo que eu estou destacando de ângulo igual a 45, 45 nos vértices D e B internos, e a gente percebe claramente que ele é metade de um quadrado. E se eu considerar os lados sendo A e a diagonal D, nós podemos observar claramente que o triângulo BCD aqui, o BCD, ele representa metade do quadrado ABCD, assim como o outro por simetria também. Também podemos perceber que a hipotenusa é exatamente a diagonal do quadrado, que mede o lado raiz de 2. Se nós aplicarmos o teorema de Pitágoras nesse triângulo, a gente vai ver que D ao quadrado é ao quadrado mais ao quadrado, e vamos concluir que a diagonal é o lado raiz de 2. E toda vez que você tiver um triângulo retângulo com um ângulo da base medido 45, é claro que o outro também mede 45, portanto ela é isósceles, e a hipotenusa dele sempre vai coincidir com a diagonal do quadrado, que é a metade dele. Ok? O segundo triângulo retângulo é o de 30, 60 e 90 graus. Se eu pegar um triângulo de 30, 60 e 90, como esse triângulo que é metade de um triângulo equilátero de lado L, a gente vê que os ângulos aqui medem 30 e 60, e por simetria os outros dois também medem 30 e 60. Os lados são iguais a L, a altura é H minúsculo. Se eu pegar metade do triângulo, eu percebo claramente que eu fico com um triângulo retângulo cujos ângulos internos são 30, 60 e 90. E esse é o triângulo retângulo que vai aparecer com certa predominância. Quando ele for com esses ângulos, a hipotenusa vai ser o lado do triângulo que é equilátero, e aqui pegamos metade dele, a altura indicada por H, e a base é a metade da hipotenusa. Agora, como determinar o H? A gente vai já determinar ele, mas a gente tem que observar primeiro que o triângulo AHB, que está aqui à sua direita, ele representa a metade do triângulo equilátero. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus, olha, é sempre metade da hipotenusa. E se a gente aplicar Pitágoras nesse triângulo, a gente conclui sem muita dificuldade que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, em um triângulo equilátero de lado L, a altura sempre mede L raiz de 3 sobre 2. E vale lembrar que os lados desse triângulo, cujos ângulos medem 30, 60 90, eles são proporcionais a L, L sobre 2 e a L raiz de 3 sobre 2. Agora vamos falar um pouco sobre lugares geométricos. O que a gente chama de lugar geométrico é um conjunto de pontos do plano que tem uma certa propriedade que são peculiar a todos eles. Por exemplo, se eu pegar o conjunto de todos os pontos de um plano alfa, que são equidistantes de dois pontos dados A e B, isso vai dar uma reta que passa pelo meio do segmento que liga os pontos AB. Essa reta é chamada reta mediatriz M, e essa reta é chamada um lugar geométrico. Outro exemplo bem conhecido é a própria circunferência. Ela é o conjunto de todos os pontos do plano alfa, cuja distância até um ponto que está fixo, que é o ponto O, mede R. Então a circunferência lambda também é um lugar geométrico. Um outro exemplo é você pegar o conjunto de todos os pontos que têm a mesma distância dos lados de um ângulo dado. Esse lugar geométrico é chamado de bissetriz. Os pontos que estão na bissetriz têm distância igual para todos os lados do ângulo inicial. E ele divide o ângulo originário em dois ângulos iguais. E se eu pegar o conjunto de todos os pontos que têm a mesma distância de duas retas paralelas, isso é uma terceira reta paralela às duas que está no meio delas. Então esses quatro exemplos são exemplos de lugares geométricos. Conjunto de pontos do plano que estão sujeitos a uma determinada propriedade ou uma regra. Bem, existem alguns segmentos notáveis no triângulo. A gente chama de seviana qualquer segmento que vai sair de qualquer vértice do triângulo e vai sempre em direção ao seu lado oposto. As principais sevianas são a altura, e a altura é o segmento que é perpendicular, que é traçado de um dos vértices até o lado oposto a ela. Aqui está, olha, eu tenho o triângulo ABC. No vértice B eu puxo um segmento até o lado oposto, desde que no lado oposto chegue de forma perpendicular, então isso é uma altura. Todo triângulo tem três alturas, cada uma relativa a cada um dos vértices.
Existe uma outra seviana chamada de mediana, que é o segmento que une os vértices, ou qualquer um dos vértices, ao ponto médio do seu lado oposto. Se você pegar o vértice B e puxar ele, um segmento dele, até o lado oposto do lado AC, desde que seja no ponto médio, o segmento AM é igual a MC. Então, essa seviana BM é chamada de mediana. E existe outra seviana, que é chamada de bissetriz. Ela é aquele segmento que divide um ângulo ao meio, ou dois ângulos congruentes. Existe a bissetriz interna, aqui está o ângulo A, e aqui AD é uma bissetriz que dividiu o ângulo em dois iguais, e existe a bissetriz chamada externa. Aqui está o ângulo C externo, e a bissetriz CD que dividiu o ângulo também em dois ângulos congruentes. Agora, em todo o triângulo eu tenho 3 alturas, 3 medianas e 3 bissetrizes. O encontro dessas alturas, dessas medianas e bissetrizes, determinam para a gente o que nós chamamos de pontos notáveis de um triângulo. Existe o primeiro deles, que é chamado baricentro, é o encontro das medianas. Então, se eu pegar a mediana aqui do vértice A, que é A até o médio, relativo ao A, que é esse MA é o ponto médio do lado BC, MB é o ponto médio do lado AC e MC é o ponto médio do lado BA. Então, se eu ligar todas as medianas, o encontro delas é chamada de baricentro, e a gente representa pelo ponto G. Então, a distância de A até MA, de B até MB e C até MC são medianas, e G é o baricentro. Vai lembrar que essa distância do segmento maior, do baricentro, até o vértice A, é 2/3 de todo o segmento, que vai de A até MA. A mesma coisa vale para CG em relação a MC e também de CB em relação a MB. O segmento maior da mediana é 2/3 de todo o segmento. O segundo ponto notável é chamado de ortocentro, ele é o encontro das alturas do triângulo. Se você puxar as alturas dos 3 vértices, aqui relativo ao vértice A, relativo ao vértice B e relativo ao C, esse ponto é chamado de ortocentro. Eu peguei um triângulo acutângulo para facilitar a compreensão. E o triângulo formado por esses pontos, que são os pés da altura em cada lado, é chamado de triângulo órtico. E o outro ponto notável é chamado de incentro. Ele é exatamente o ponto de encontro das bissetrizes de um triângulo. Se você pegar a bissetriz do vértice A, do vértice B e do vértice C, vai ver que elas se encontram em um ponto interno chamado I. Esse ponto é o incentro do triângulo ABC. E vai lembrar que o incentro de um triângulo é o centro da circunferência que está inscrita nesse triângulo, que tangencia ela por dentro em 3 pontos. Agora, existem alguns pontos notáveis do triângulo que fogem dessa regra, né? Aliás, existem outros, mas aqui eu vou destacar a mediatriz. A mediatriz ela é uma reta perpendicular a um segmento AB no ponto médio desse segmento. Se você tem um segmento AB, a reta que passa no meio desse segmento, que é perpendicular a ele, é chamada reta mediatriz. Então, a distância de A até M é a mesma de M até B. E essa reta T é chamada reta mediatriz do segmento AB. Todo triângulo é formado por lados. Os lados são segmentos, então todos os 3 lados têm mediatrizes. O encontro das 3 mediatrizes a gente chama de circuncentro. E aqui está a figura. Ó. Peguei um triângulo acutângulo aqui primeiramente, para mostrar aqui a reta perpendicular ao lado AC, perpendicular ao lado AB e ao lado BC. O encontro dela está aqui. É o ponto O, que exatamente o circuncentro. Se pegar um triângulo retângulo, o procedimento é análogo. E se você pegar um triângulo obtusângulo, também é. E todos eles cortam no centro da circunferência circunscrita nesse triângulo. Vamos agora ao exercício resolvido. Bora considerar no triângulo MTV o fato de que MH é a altura relativa ao lado TV, que é a figura embaixo, e calcular os ângulos X e Y do triângulo. Como aqui é a altura, então a altura tem o pé da perpendicular no ponto H, formando 90 graus. Se isso é verdade, o triângulo MHT, está aqui, MHT, só pode ser um triângulo retângulo, e portanto 24 mais X mais 90 vai dar 180. Então X vai ser exatamente 66 graus. Por outro lado, o triângulo MHV também é retângulo aqui no H, então 48 mais 90 mais Y vai dar 180. Então a altura permitiu eu efetuar esses cálculos, e portanto Y dá 42. Segundo exemplo, vamos calcular a distância do segmento aqui CX, sabendo que o perímetro do triângulo CNT, que está ele, CNT, que é o triângulo mais externo, é 95, e os lados TC e TN medem respectivamente 20 e 40 centímetros, conforme a figura. Se TX é mediana relativa ao lado CN, vamos determinar essa medida aí do valor de CN.
Então nós sabemos que CN mais TN mais TC é 95, porque ele diz que é o perímetro desse triângulo. Por outro lado, CN, tá aqui, olha, CN mais 40 mais 20 vai dar 95. Então CN só pode ser 35. Ora, mas TX é uma mediana, então quem é CX? É o CN sobre 2. Portanto, 35 dividido por 2. Tá aqui. Você não precisa colocar em valor decimal, pode deixar assim mesmo. Terceiro exemplo, um problema da Mackenzie. Se um ponto D no plano de um triângulo é equidistante dos três lados desse triângulo, ele é necessariamente a interseção de quê? Das alturas mediatrizes dos lados, das medianas, bissetrizes, dos ângulos internos, ou nenhuma das alternativas anteriores está correta. Bom, se o ponto D no plano de um triângulo é equidistante dos seus três lados desse ângulo, então não resta dúvida. Só pode ser bissetriz. Porque se D é equidistante dos três lados de um triângulo, então ele é o centro da circunferência escrita no triângulo. Portanto, isso é o incentro, pela própria definição do encontro das bissetrizes internas. Exemplo 4. Os 4 pontos notáveis de um triângulo são alinhados. Esse triângulo é necessariamente o quê? Só pode ser isósceles. Por quê? Porque os 4 pontos notáveis de um triângulo isósceles são sempre alinhados. E as retas suporte da mediana, altura, bissetriz e mediatriz, relativa à base, elas vão coincidir exatamente no triângulo isósceles. Você pode tentar desenhar e certificar que isso é verdade. Ok? Gente, obrigado. Espero que os exemplos tenham ajudado vocês. Tentem fazer os exemplos do capítulo, que eu vou indicar aí no portal. Um abraço e até a próxima.